Fala rapaziada, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um vídeo sobre o nosso Vasco da Gama. Hoje, domingo, dia das mães, parabéns aí para todas as mamães. Se tiver alguma mamãe me assistindo aqui, parabéns, dedico esse vídeo aí a você. O público feminino aqui no canal é pequeno, né? Eu vejo que cerca de 8% só das pessoas que me assistem são mulheres. Se alguma delas estiver assistindo aqui e for mamãe, parabéns aí pelo dia e especial aí para todas as mamães, para as mães de vocês, que o domingo seja muito abençoado aí em família. Bom, a gente vai falar no vídeo de hoje de coisa boa, né? Não é um giro de notícias, é que um vídeo opinativo, um comentário sobre a atitude dos jogadores do Vasco da Gama que abriram mão dos salários para poder beneficiar aí os funcionários que recebem menos, funcionários aí que recebem salários normais, né, de trabalhadores normais. Uma bonita atitude aí dos jogadores do Vasco, a notícia que foi trazida aí em primeira mão pelo Thiago Asmar do canal Pilhado. A gente vai conversar sobre isso aqui e também sobre o desejo do presidente Alexandre Campelo de retornar com as atividades do futebol, que não pegou muito bem, né? Roda a vinheta. Fala meus amigos, saudações vascaínas. Antes de começar o vídeo eu conto aí com o seu like, conto também com a sua inscrição. É muito importante aí você deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal. Todas essas coisas aí que a gente fala em todos os vídeos, mas é importante porque se a gente não pedir, vocês esquecem. Eu sei que isso acontece porque eu também esqueço quando eu tô assistindo em outros canais. Se o cara não avisar, eu esqueço de deixar o like, é normal. Enfim, domingão e vamos comentar aí a atitude dos jogadores do Vasco, uma atitude muito bacana de abrir mão dos seus salários. O Vasco que já não paga salário, né? O Vasco esse ano iria pagar o mês de janeiro agora com o dinheiro que o clube tinha conseguido liberar. A diretoria chegou até os jogadores e disse: ó, o dinheiro que a gente tem aqui não vai dar para pagar tudo, não vai dar para quitar tudo, mas a gente vai pagar aqui parte do que está em débito com vocês. Mas os jogadores do Vasco aí no meio dessa pandemia de coronavírus, mesmo sem receber um salário ainda desde dezembro do ano passado, né, que está atrasado desde dezembro do ano passado, os jogadores do Vasco tiveram aí a bonita atitude de abrir mão, principalmente os jogadores ali que já têm uma vida mais confortável, né? Já tem aí uma vida estabelecida, por já terem jogado em outros clubes grandes, terem jogado na Europa. A gente sabe que o salário de jogador de futebol é alto, é muito acima da realidade brasileira. Isso jogador de futebol de time de primeira divisão, né? A gente sabe também que a grande maioria dos jogadores de futebol no país recebem salários irrisórios de R$1.000, R$2.000. Posso falar aqui com propriedade porque eu trabalhei por um tempo no Angra Esporte Clube e lá todo mundo recebia muito pouco, alguns era só uma ajuda de custo. Então a realidade do jogador de futebol, quem consegue jogar uma primeira divisão, é muito diferente do que quem está ali nas divisões inferiores. Mas enfim, o Vasco tinha conseguido aí um recurso para pagar parte desses salários atrasados e os jogadores mais bem pagos do elenco abriram mão do salário para que a diretoria conseguisse pagar aí os companheiros, os funcionários que ganham menos. Uma postura muito bacana, né? Essa notícia foi trazida aí pelo Thiago Asmar do canal Pilhado. E eu vou colocar até um trecho aqui, né, do que o Thiago Asmar falou quando ele deu essa informação. Ele citou o nome aí de 14 jogadores do Vasco que abriram mão aí do salário para que os funcionários do clube pudessem receber, os funcionários que ganham pouco, né? E até outros jogadores também, que tem jogadores aí recém-promovidos da base, etc e tal, que não ganham um salário astronômico, ganham salários bem abaixo da média do futebol. Então o Thiago Asmar citou aí esses 14 jogadores. Roda aí esse trechinho que ele fala o nome um por um. Eu não vou falar aqui para não ser injusto, então deixa o Thiago Asmar falar. Então eu vou citar aqui, ó, para não faltar ninguém. Foram 14 jogadores: Breno, Bruno César, Felipe Bastos, Guarim, Fernando Miguel, Pikachu, Germán Cano, Castan, Rafael Galhardo, Thales Magno, Ramon, Werley, Marrone e Ribamar. Galera, todos esses 14 jogadores não receberam salário de janeiro e aceitaram continuar nessa situação para que os outros funcionários e jogadores que recebem menos pudessem ser remunerados.
É isso, né? Uma belíssima atitude desses jogadores do Vasco. Como eu falo aqui em todos os vídeos, cara, eu sempre falo isso. A gente pode criticar a partir do momento que o jogador entra em campo, veste a camisa do Vasco e ele não tem uma boa atuação, a gente tem todo o direito de criticar e o torcedor realmente não quer saber se o cara tá jogando com 3 meses de salário atrasado, se ele tá com salário em dia. Se ele tá ali jogando, está sujeito à crítica e o torcedor tem sim o direito de criticar, assim como a imprensa, a gente aqui, todo mundo tem direito de criticar a atuação dentro do campo. Mas a gente não pode nunca desmerecer esse elenco do Vasco. Pode estar abaixo tecnicamente aí da grandeza do clube, né, do que o clube precisa para voltar a disputar títulos, mas é um elenco muito comprometido com a história, com a camisa do Vasco. Você não vê um jogador desrespeitando o clube, você não vê um jogador vindo na imprensa reclamar publicamente de alguma coisa, sempre tentam resolver as coisas internamente, nunca expõem o clube ao ridículo, todos ali têm um respeito muito grande pelo Vasco da Gama, então a gente tem sim que ter aí um respeito por esses jogadores. Criticar, evidentemente, vamos criticar, mas a gente não pode nunca reclamar de falta de vergonha na cara, de falta de comprometimento. Afinal de contas, você trabalhar com 4 meses de salários atrasados e agora, quando vai pingar alguma coisinha, você ainda ter a hombridade de abrir mão do que ia pingar para ajudar quem precisa mais, é uma atitude muito bonita aí desse elenco do Vasco, que tá de parabéns. Se dentro de campo às vezes deixa a desejar, fora de campo eles vêm sempre aí batendo um bolão. E como eu sempre digo, né, a culpa de estar no Vasco não é deles, a culpa é de quem contratou. Então, quem tem que ser criticado é quem contratou e também quem contratou e não paga, né, que fica mais feio ainda. E não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de coisa, né? O Felipe Bastos, por exemplo, ano passado uma história ficou muito conhecida aí quando o Felipe Bastos deu o seu próprio cartão de crédito para funcionários do Vasco que estavam ali sofrendo com salários atrasados. O Bastos deu o próprio cartão de crédito para os funcionários do clube irem lá fazer compra no mercado, fazer compra de itens básicos, de itens essenciais aí para sobrevivência. Então não é a primeira vez que o elenco do Vasco tem essa atitude. Os jogadores acabam criando um vínculo muito bacana com o clube, né, com a torcida, com a barreira do Vasco, que fica no entorno de São Januário. Então isso é muito bacana, acaba virando mesmo uma grande família, né? Então fica aqui mais uma vez os meus parabéns. Mas agora chegou a hora também de dar uma criticada aqui, é um assunto bastante delicado, mas a gente tem que comentar sobre isso, que foi a carta assinada pelo presidente do Vasco da Gama, Alexandre Campelo, junto com o presidente da Ferj e outros clubes do futebol carioca, pedindo o retorno das atividades do futebol o mais rápido possível. Eu não sei qual a opinião de vocês sobre esse assunto, é um assunto aí, como tudo no Brasil hoje em dia, tudo fica muito polarizado, né? Mas a minha opinião é que pegou muito mal o presidente do Vasco da Gama assinar essa carta pedindo o retorno do futebol no dia em que o Rio de Janeiro tinha ultrapassado São Paulo no número de mortes nas últimas 24 horas por Covid-19. Então é de uma falta de sensibilidade muito grande o presidente do Vasco assinar uma carta pedindo o retorno das atividades, ainda mais por todo o contexto, né? Não bastasse todo o problema com o coronavírus, como que ele quer que os jogadores voltem a treinar se o compromisso dele com os funcionários não estão em dias, com os atletas não estão em dia? Então acho que no mínimo o presidente Alexandre Campelo só deveria se posicionar a favor do retorno das atividades do futebol se o elenco do Vasco fosse favorável ao retorno do futebol, e a gente sabe que não é, pelas declarações que a gente vê do Leandro Castan, do Felipe Bastos, que são 2 líderes aí do elenco do clube, já disseram publicamente na imprensa que não acham que é o momento de voltar às atividades agora, que não se sentiriam à vontade de voltar com as atividades do futebol agora. Os jogadores também não pensam em voltar, e não é só no Vasco. Eu vi recentemente uma declaração do Gabriel Paulista, que é atleta do Valência da Espanha. Na Espanha, que existe uma estrutura, inclusive, bem melhor que a do Brasil, que ele falou, cara, eu não me sinto confortável em voltar agora, eu tenho medo de voltar a jogar agora, não só por mim, mas de levar isso para minha casa, contaminar minha família, contaminar a esposa, os filhos, enfim. Então, cara, atleta de futebol, apesar de ter aí uma boa remuneração, também são seres humanos, cara, sentem medo como a gente sente, tem medo de adoecer como a gente tem. Então é um assunto muito complexo que acho que pegou mal demais o Alexandre Campelo assinar essa carta, porque vai até de encontro com o que pensa o elenco do Vasco da Gama. Eu também sou contra o retorno do futebol agora. Pra mim também é ruim, cara. Porra, pra mim o ideal é ter bola rolando. A movimentação aqui no canal seria muito melhor, teria mais vídeos. Tendo mais vídeos, evidentemente, teria mais visualizações. Mais visualizações, teriam mais parceiros querendo anunciar aqui no canal, mais dinheiro entrando no bolso, mais jogos pra eu cobrir, que também é mais trabalho, mais dinheiro, enfim, tá todo mundo perdendo, cara. Infelizmente tá todo mundo perdendo, e 2020 vai ser um ano bastante complicado, mas evidentemente que a saúde tem que estar em primeiro lugar. Então foi mais
uma atitude aí que pega muito mal para a história do Vasco, né? Porque vamos botar daqui 30 anos, quando as pessoas lembrarem desse momento que a gente está vivendo hoje, ninguém vai lembrar que foi o presidente Alexandre Campelo que assinou no meio de uma pandemia onde 10 mil pessoas já tinham morrido para o futebol voltar. Vão lembrar que o Vasco da Gama assinou uma carta, não vão lembrar que foi o presidente Alexandre Campelo. Então isso vai pegar mal para a história do Vasco da Gama. O Campelo ninguém vai lembrar, daqui 3 anos ninguém vai saber quem é Alexandre Campelo. Então mais uma atrocidade cometida pela diretoria do Vasco. Mas quero a sua opinião aqui nos comentários sobre tudo isso. Comenta aí, sua opinião é importante e a gente volta a qualquer momento aqui no canal. Tamo junto, saudações vascaínas, até a próxima.